Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. Talvez você tenha alguma dificuldade de achar. O texto está aí na tela para você ler. Mas ele é um dos últimos profetas menores do Antigo Testamento. Quase chegando no Novo Testamento, está aí o livro de Ageu. Mas antes de lermos o texto dessa noite, eu gostaria aos nossos filhos, às nossas crianças, encorajando-as a desenhar algo que resume o ensino do texto bíblico nessa noite. Então, se ainda você não tem aí um papel, um lápis de cor, você pode pedir às nossas irmãs ali da recepção, e elas vão dar a você um papel e um lápis para que você desenhe. O que é que você vai desenhar nesta noite? Você vai pensar nas coisas mais importantes da sua vida. Talvez os seus pais, e aí depois os seus brinquedos, talvez o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Mas antes de qualquer uma destas coisas, você vai escrever o nome Deus e vai colocar o número 1 do lado da palavra Deus. Deus no primeiro lugar. Deus é o número 1. É isso que a Bíblia nos ensina, que Deus sempre deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. E aí depois de você colocar isso, Deus número 1, e aí você pode então desenhar muitas coisas que você ama e gosta. O papai, a mamãe, os amiguinhos, os brinquedos. Tá bom? Então, uma vez que vocês entenderam, eu gostaria de ler o texto da palavra de Deus que se encontra no Antigo Testamento, no livro do profeta Ageu. Nós vamos ler os 11 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, melhor dizendo, e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa,
que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco nessa noite. Te pedimos que o Senhor Deus nos abra os olhos, que o Senhor Deus endireite os nossos caminhos, que o Senhor Deus revele o nosso coração pela ministração da Tua palavra, para que possamos entender ou compreender ou reconhecer onde está o nosso coração. Cativa as nossas mentes e corações diante da Tua presença. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós fomos criados, cada um de nós, para ter Deus em primeiro lugar. O breve catecismo de Westminster nos ensina de que nós fomos criados para a glória de Deus, para se alegrar no Senhor por toda a eternidade. Os nossos corações foram criados dessa forma, para se deleitar no Senhor, para se satisfazer no Senhor, para buscar nas palavras do Senhor a direção para as nossas vidas. Fomos criados dessa forma, adoradores do Criador dos céus e da terra. No entanto, não estamos mais nesse estado. O pecado entrou e ingressou na realidade da minha vida e da sua vida. E por causa do pecado, agora nós temos a tendência de sermos seres centrados em nós mesmos, ou melhor dizendo, egoístas, centrados nos nossos próprios planos e propósitos à parte de Deus, Esta será a primeira exposição de uma série de exposições neste pequeno profeta, neste pequeno livro de 2 capítulos e 38 versículos, capaz de nos confrontar profundamente, a reavaliar onde estão as prioridades do nosso coração. Ageu vai nos ensinar o que deve estar em primeiro lugar. Olhando para o livro em si, tanto Ageu como Zacarias compartilharam o mesmo contexto histórico. Ambos começaram o seu ministério no 2º ano do rei Dario, mais ou menos 520 antes de Cristo. A essa altura, os judeus já haviam retornado à Palestina sob o edito de Ciro, o rei da Pérsia, em 538 antes de Cristo. Ou seja, nós temos um texto à nossa frente que tem pelo menos 2.500 anos de idade. Mas como esse texto nos desafia e fala a cada um de nós, não somente a estes irmãos em Judá, que haviam retornado do cativeiro babilônico e estavam com um grande desafio diante deles, mas ao longo dos séculos, a mim e a você, no dia de hoje. Eles retornaram a Jerusalém e se depararam com um grande desafio: reconstruir a cidade, reconstruir o templo para a adoração de Deus. Mas as oposições externas, as ameaças externas, alguns deles, os samaritanos, e as ameaças internas foram tamanhas que eles largaram mão do projeto de reconstruir o templo que havia sido destruído em 3 fases
pelos babilônicos. E já havia se passado então 17 anos que o projeto de reconstruir a casa do Senhor tinha passado. Pelo menos 16 a 17 anos, quando a palavra do Senhor chega ao povo de Judá através da boca do profeta Ageu. Ageu então abre a sua boca para motivar os líderes. Zorobabel, um herdeiro da linhagem de Davi, o governador da época em Judá, e Josué, um sumo sacerdote, e o povo remanescente fiel que retornou do exílio. Ele está desafiando, chamando a atenção deste povo, exortando-os a considerarem as circunstâncias espirituais para renovar os seus esforços no intento de reconstruírem o templo. Este é o tom, este é o tema central do livro do profeta Ageu. Ele é dividido em 4 grandes sessões, que são na realidade 4 sermões pregados por Ageu no período de 4 meses, ali por volta do ano 520 a.C. O primeiro capítulo, os 15 primeiros versos, vão nos trazer a acusação do profeta e a resposta do povo. O capítulo 2 aborda as expectativas destruídas que o povo enfrentou depois de haver sido impactado por essa mensagem do profeta. A parte final do capítulo 2, 10 a 19, é um chamado à fidelidade, à aliança estabelecida com Deus, com este povo, e por fim, a esperança futura do reino de Deus, as implicações não somente para aquela época, mas para todas as épocas. Ageu então começa a sua palavra trazendo uma acusação àqueles que voltaram do exílio e estavam tendo prioridades equivocadas. E ele diz isso porque eles haviam desistido de reconstruir o templo para correr atrás dos seus objetivos pessoais. Eles estão construindo suas casas ao invés de estarem restaurando o lugar da adoração, o templo que era o centro da vida do povo de Deus. O centro da vida do povo de Deus. A adoração ao Senhor. Qual o significado de deixar para trás ou de deixar de lado a reconstrução do templo? Deixar em segundo lugar a construção do templo significava deixar em segundo lugar a adoração a Deus, que os resgatou do seu cativeiro. Por 2 vezes nós lemos: considerem o vosso passado. Considerem o vosso passado. Mas mais do que isso, queridos, deixar em segundo lugar a reconstrução do templo era um ato de rebelião à vida pactual, à aliança estabelecida por Deus com o seu povo. Era um abandono na prática deste relacionamento de amor com Deus. Portanto, as bênçãos de Deus são retiradas do seu povo quando este põe em segundo lugar a adoração devida ao nome de Deus. Fomos chamados e criados para adorar a Deus. O culto, o templo, o tabernáculo, sempre deveria estar em primeiro lugar e no centro da vida deles. O simples desistir desta reconstrução revelava aquilo que estava no coração deles. 17 anos haviam passado. E eles estavam buscando atrás de coisas próprias, construírem as suas casas, estabelecerem os seus planos. Mas ao fazerem isso, estavam substituindo aquele que deveria estar em primeiro lugar. O que nós vimos aí, então, ao longo dos versículos, é uma lista das consequências diretas dos atos do povo de Deus, ao colocar de lado
a reconstrução do templo. O que Ageu está fazendo aqui, queridos, é simplesmente replicar, reverberar aquilo que nós podemos ler lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, dos versículos 22 a 40. Quando nós vamos ler a respeito dos resultados da desobediência à aliança estabelecida por Deus com o seu povo. Iniciando no versículo 6, nós começamos a ler essa lista de consequências. Vejam só o que o texto diz: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. O verso 9 diz: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um sopro o dissipei. Os céus sobre vós retêm o seu orvalho, a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, fiz vir a seca sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Esta é a consequência. A consequência de quando o homem coloca em segundo lugar aquilo que deve estar sempre em primeiro lugar: a adoração a Deus, o buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Lembrem-se, o nosso coração está tendencioso a buscar ou a priorizar a nossa própria agenda, os nossos próprios planos, os nossos próprios desejos. Mas pare para pensar um pouco. Ao olhar toda esta lista, é interessante notar algo aqui. Uma repreensão de Deus sobre o fato de o seu povo ter colocado a adoração em segundo lugar traz consequências a todas as áreas concretas da vida deste povo. O trabalho é afetado. As relações são afetadas. Tudo, nos mínimos detalhes, recebe as consequências. Eis aqui uma peculiaridade existente no relacionamento pactual estabelecido com Deus e o povo de Israel. Se eles obedecessem os termos da aliança, seriam abençoados profundamente. Isso se refletiria em absolutamente tudo da vida deles. Tudo o que eles fizessem seria abençoado por Deus. Isso significava prosperidade material e abundância sobre a terra. É isso que o texto nos mostra. Se eles honrassem a Deus, se eles colocassem em primeiro lugar Deus, eles seriam abençoados. Eles prosperariam. Eis aí algo particular do povo de Israel. Nós não podemos tomar esta relação especial de Deus com Israel para as nossas vidas hoje. Porque nem todos aqueles que estão servindo a Deus fielmente colhem de forma tão abundante tanta prosperidade em tudo o que fazem. Na realidade, estamos em um mundo caído e sofremos como servos de Deus, servindo ao Senhor. Mas Israel foi escolhida para ser um instrumento de Deus entre as nações. E por isso, as nações seriam testemunha daquilo que Deus faria no meio deles. Mas ao desobedecerem a Deus, a abandonarem o primeiro lugar, devido a Deus,
eles colheriam consequências, sofreriam consequências drásticas na vida, em todos os aspectos. Vejam só o que nós podemos ler aqui em Deuteronômio 28, 37 a 42. Vocês serão um objeto de horror, de provérbio e de escárnio entre todos os povos para onde o Senhor os levar. Vocês lançarão muita semente ao campo, mas colherão pouco, porque os gafanhotos irão consumir tudo. Vocês plantarão e cultivarão muitas vinhas, mas não beberão vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes acabarão com tudo. Em todo o seu território vocês plantarão oliveiras, mas não terão azeite para se ungir, porque as azeitonas cairão. Vocês gerarão filhos e filhas, mas ficarão sem eles, porque eles serão levados ao cativeiro. Todas as árvores e frutos da terra de vocês serão consumidos pelos gafanhotos. Assim seriam as consequências daqueles que colocassem ou que quebrassem os termos da aliança, deste relacionamento de Deus com o seu povo. Foi assim diante desta palavra, desta acusação, dessa exortação, desse chamado ao arrependimento, que Zorobabel, o governador de Judá, e Josué, e o remanescente fiel, foram profundamente impactados com a palavra de Deus, dita através do seu servo Ageu. Os versículos de 12 a 15 vão nos trazer a resposta do povo diante desta acusação, deste chamado ao arrependimento. Mas a respeito disso nós vamos ver num próximo sermão. Mas diante disso, ergue-se uma pergunta que pode se erguer diante de você. E a pergunta é: por que o tema do templo é tão importante na Bíblia? Por que o fato deles simplesmente não reconstruírem o templo trouxe tantas consequências drásticas? Nós já falamos a respeito do significado por trás de colocar de lado a reconstrução do templo e buscar pelos seus próprios planos e agendas. Mas existe um significado mais profundo que vai além disso. O templo é um dos temas centrais em toda a Escritura Sagrada. Ele começa no Éden e desemboca no novo céu e na nova terra. Deus cria os céus e a terra e planta um jardim. E aquele jardim não era simplesmente uma fazenda na região da Mesopotâmia, mas era o lugar onde Deus chamou Adão e Eva para se encontrar com Ele. Portanto, nós podemos olhar para o jardim como um santuário, um templo. E este era simplesmente o início de um plano que se expandiria sobre a face da terra. Isso nos remete a um plano eterno, estabelecido por Deus antes da fundação do mundo, um plano de habitar com o seu povo, numa terra, para se dar a conhecer a eles. Este é o plano de Deus, habitar com o seu povo. Esse plano é ameaçado com a rebelião dos nossos primeiros pais, mas tudo está sob controle. O tema do templo segue à frente. Ou o plano eterno de Deus de habitar com o seu povo é levado à frente. Deus então resgata um povo do cativeiro do Egito e lá no deserto, lá no Monte Sinai, Ele dá instruções a Moisés para que, depois de haver resgatado o povo, para construírem um tabernáculo. Para quê? Para ter comunhão com o seu povo. Para que o seu povo se aproximasse dele em um relacionamento de amor e de adoração, porque Deus deveria estar em primeiro lugar.
O tabernáculo, então, no deserto, era parte do plano eterno de Deus para trazer para perto um povo pecador que deveria se purificar para chegar próximo de um Deus santo. Mas o tema do templo vai adiante, e em Salomão ele chega à sua maior exuberância quando o templo de Jerusalém é construído e a glória de Deus, a Shekinah de Deus, desce sobre a face da terra, tanto no tabernáculo quanto no templo. Deus está vindo em direção aos homens para habitar com eles. E o templo, então, era este símbolo que apontava para algo maior, a presença de Deus no meio dos homens. Mas era simplesmente uma sombra que teria o seu cumprimento na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Porque Cristo é Deus habitando no meio do seu povo. Cristo é o Deus conosco. Ele é a pedra angular de um edifício espiritual. Os apóstolos, o fundamento deste edifício. E os crentes, as pedras vivas que constroem este templo. A igreja então agora é templo de Cristo na presença do Espírito Santo. A palavra templo então se cumpre na pessoa e na obra de Jesus Cristo. O que nós temos aqui é um edifício separado para adoração ao Senhor. Mas o conceito veterotestamentário de templo se cumpre na obra e na pessoa de Cristo. Agora o templo são seres vivos, resgatados pela obra da cruz, que estão sendo construídos ao longo dos séculos. Mas nós caminhamos para Nova Jerusalém. Apocalipse 21, versículo 3, parte B, nos diz: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Entendem agora a importância do tema templo nas Escrituras Sagradas? Deste plano eterno estabelecido antes da fundação do mundo, de Deus habitar no meio do seu povo e se revelar a este povo. E o que significava então quando o povo coloca a adoração ao Deus glorioso em segundo plano? Esta é a história da redenção, de um Deus que se revela ao longo dos séculos. É por isso que Cristo olha para o templo em Jerusalém e diz: destruam este templo e eu reconstruirei em 3 dias. Ele falou isso referindo-se ao seu próprio corpo, à sua própria pessoa. Cristo é o Deus visível habitando no nosso meio. Em Cristo, a imagem do templo é cumprida. Agora somos pedras vivas, habitadas pelo Espírito de Cristo. De Cristo. Qual o significado desses 11 primeiros versículos para a vida daquele povo? Para a vida do povo de Deus ao longo dos séculos? Para a minha vida e a sua vida? Os 11 primeiros versículos de Ageu nos ensinam muito. Em primeiro lugar, esses versículos, ou esta exortação, esta acusação, esse chamado de Deus ao povo, fala a respeito das nossas escolhas, que as nossas escolhas importam. As nossas prioridades em vida falam profundamente onde está o nosso coração. Qual o problema de construirmos as nossas casas?
Qual o problema de estabelecermos os nossos planos pessoais, profissionais? Nenhum. Mas cada um deles pode se tornar um problema quando Deus é posto em segundo plano. Quando a minha vida vivida aqui é vivida simplesmente sonhando em realizar aquilo que eu mesmo estabeleci, a parte de Deus. Como os meus planos pessoais se alinham com a missão de Deus? Cada um de nós precisa perguntar isso. O povo em Judá precisou se autoconfrontar com esta pergunta. Como os meus planos de construir casas e reconstruir a nossa vida em Judá se alinham com os planos de Deus? Percebam na história da redenção o significado do templo ou da reconstrução dele. Essa é a pergunta que cada um de nós precisa fazer nessa noite. Como os seus planos se alinham com a missão de Deus? O que está na prática em primeiro lugar na sua vida? É a sua agenda? São os seus sonhos? A sua realização pessoal? Onde o plano e a missão de Deus se encaixa na sua agenda? Como a minha vida em sua totalidade está apontando para algo maior? O avanço do reino de Deus. Estamos aqui com um propósito: glorificar a Deus. Cantamos ao longo do culto: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se as minhas escolhas e planos têm um fim em si mesmo, se elas não almejam a glória de Deus, o avanço do reino, então, ou elas tomaram o lugar de Deus, ou criamos um mundo paralelo. Aqui são os meus planos, a minha agenda, e aqui é a obra de Deus. Uma ou as duas coisas podem acontecer. Qual tem sido a minha prioridade em vida? O que significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Talvez você possa imaginar: pastor, para você é fácil colocar Deus em primeiro lugar, porque o seu trabalho é um trabalho de ensinar a Bíblia, pastorear os crentes. Mas como é que eu faço isso lá no meu trabalho? Como professor, como médico, como advogado, como empresário, como dona de casa, seja o que você desempenhar. O que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus no meu contexto de vida? Significa que tudo o que você fizer deve ter como prioridade a glória de Cristo, a glória de Deus. A sua aula, o seu empreendimento, o seu trabalho, a sua prestação de contas, o seu relatório. Isso significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando absolutamente tudo na vida visa uma coisa: a glória de Deus. Se a nossa vida está seccionada, então devemos ouvir a voz de Deus através desses versículos, quando ele diz: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Difícil, né, essa palavra? Significa em casas luxuosas. Enquanto essa casa permanece em ruínas, referindo-se ao templo. Ouçam a voz de Deus dizendo: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. É Deus chamando o seu povo para estar com Ele em adoração. Queridos, é tempo de arrependimento.
se formos profundamente honestos, nós vamos perceber para onde está indo o nosso coração. Deus deve estar em primeiro lugar. Se sua vida pertence a Ele, nem 1 centímetro do seu coração pode ser negociado. Absolutamente nada na sua vida. A forma como você vive com os seus dentro de casa, os seus familiares, seu marido, sua esposa, os seus filhos. Absolutamente tudo. Mas esse texto nos ensina mais. Nos ensina mais. Ele nos ensina que o culto é o evento mais importante da minha vida, da minha semana. Absolutamente nada que você vai fazer de amanhã até sábado deve estar em primeiro lugar. Absolutamente nada. Ou ele é substituído por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Nós perdemos o senso do que significa o ajuntamento solene. Podemos perder este senso, a clareza daquilo que significa cultuar a Deus, prestar um serviço de adoração. Nós não estamos aqui para cumprir um ritual morto. Não. Nós estamos aqui para juntos adorarmos ao Criador dos céus e da terra. Há alguma coisa mais importante do que isso? Não. Me lembro de uma ilustração ou uma história contada pelo reverendo Mauro Meister, na sua estada ali na África do Sul. Eles estavam numa viagem que começou na sexta e acabaria no domingo. Eles estavam dentro de um carro e eles estavam conversando e estavam então em viagem, e um dos irmãos, um nativo, olhava para ele e dizia: daqui a 2 dias nós estaremos reunidos para adorar o Senhor, para cultuar a Deus. E ele olhou para aquele irmão e disse assim: depois de amanhã é domingo. Tá certo. Mas daí algumas horas passaram e aquele irmão olhava para aquelas outras pessoas que estavam no mesmo veículo e dizia: daqui a algumas horas nós vamos estar adorando a Deus. Nós estaremos em culto, adorando ao Senhor. E essa frase se repetia a cada hora. E no segundo dia se repetia de novo. E ele disse que para ele aquilo começou a ficar repetitivo e meio enfadonho. Meu irmão, eu já sei que depois de amanhã é domingo. Mas diante disso ele caiu em si, para reconhecer que nós todos temos a tendência de transformar o culto em algo mecânico, morto, ritualista no sentido pejorativo. E ele disse: nós perdemos o significado e a profundidade espiritual do que significa o culto ao Senhor. E não é verdade que qualquer coisa nos tira do culto? Não é verdade que quando alguma coisa acontece no nosso domingo, facilmente nós perdemos de vista isso que deve ser o momento mais especial, mais importante da nossa semana. Esses versículos nos ensinam a respeito disso. Que Deus, o Senhor, nos quebrante o coração. Que a mensagem de Ageu impacte a minha vida e a sua vida, assim como impactou a vida daqueles irmãos há 2.500 anos atrás. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo.
Abraço e até a próxima!